É uma satisfação nós estarmos juntos para continuarmos estudando a Bíblia através do Manual da Lição da Escola Sabatina. E este trimestre nós estamos estudando sobre o livro do Êxodo. Eu quero aqui agradecer a Deus e a você pelas orações que vocês fizeram em meu favor. Foram dias assim difíceis, né? Mas Deus é tão bom. Deus nos sustenta, Deus nos afofa a cama, Deus nos dá forças para continuarmos apesar das circunstâncias. E estamos aqui nesse mundo, passaremos por provas e tribulações e louvado seja Deus, porque o Senhor nos sustém. Muito obrigada mesmo a quem orou por mim. Nós vamos continuar também orando pelos pedidos que aqui forem colocados, porque nós sabemos que o nosso Deus ouve, nosso Deus vê, nosso Deus intervém. Então, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva, compartilhe, curta este material para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter acesso a este tão belo comentário que enriquece a nossa compreensão do estudo. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, obrigada, porque o Senhor é muito bom. Muito obrigada por teus cuidados e misericórdias. Seja o nosso guia, o nosso professor, no decorrer desta recapitulação, te oramos em nome de Jesus. E também ainda, Senhor, pedimos pelas pessoas que aqui deixam os seus pedidos, que aqui eles colocam as suas necessidades, que os seus corações se aquietem em Ti, na certeza das respostas do Senhor em seu favor. Em nome de Jesus. Amém. A lição de número 3, começo difícil. Nós vamos para a explicação desta imagem. Nós temos aqui uma seta, uma ponte quase caindo, um caminho, um percurso cheio de obstáculos, de abismos, mas, apesar de tantos obstáculos, existe uma seta indicando, vá. O imperativo do Senhor é, vá, não é pare, não é fique estático, não, é vá, caminhe, né? O Senhor iria tornar possível a caminhada para o seu povo, como tem tornado possível também a nós realizar o percurso que nós estamos fazendo. O Deus que ordenou, Ele garantiu a chegada. Ele não prometeu que seria fácil, mas garantiu a sua presença conosco. Quando Deus falou para Moisés dizer para o povo, para Faraó deixar o povo ir, Deus garantiu a certeza da chegada. Embora demorasse tanto tempo como a gente percebe, né, no decorrer do livro do Êxodo, mas não era esse o plano de Deus. Deus que fala, vá, Deus também diz assim, eu vou com você. Então, por mais que tenha obstáculos na nossa jornada, Deus caminha conosco. E isso é maravilhoso, saber que nós não estamos caminhando sozinhos. O verso para memorizar diz o seguinte, depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Que triste, né? O verso para memorizar prepara o cenário para o drama que estava prestes a se desenrolar ali com Moisés, com Arão, com os filhos de Israel. Muitos acreditam que, ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. Foi assim com você? Comigo não foi, não. E com certeza com o povo de Israel também não foi. Esse não é o caso, como a Bíblia e as nossas vidas demonstram. Surgirão obstáculos e dificuldades. Os que confiam no Senhor enfrentarão provações, mas se perseverarmos, Deus traz a solução, em seu tempo e nos seus termos. O tema do estudo da semana é Moisés e a ordem de conduzir o povo de Israel para fora do Egito. E esse processo não seria tão simples assim. Domingo, a lição com o tema, quem é o Senhor? Seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até Faraó para iniciar o processo de libertação dos israelitas. A pergunta 1 diz assim, Deus ordenou a Faraó que deixasse o seu povo ir. E qual foi a resposta de Faraó? E o que nós podemos aprender com isso? Êxodo 5, de 1 a 2. Aqui estava Moisés, que após 40 anos de ausência do Egito, retorna novamente e ali entra no palácio, talvez pela primeira vez, né, depois desse tempo, ele entra no palácio do Faraó. Moisés e Arão, eles confrontaram Faraó com a ordem de Deus. Deixa meu povo sair para me adorar no deserto.
Essa foi a ordem que Deus mandou Moisés falar para Faraó. E o Faraó faz uma pergunta: quem é o Senhor? Faraó se recusou a reconhecer a existência do Senhor ou a sua autoridade. A resposta arrogante definiu o poder do Egito como uma cultura pagã, materialista, que adorava deuses, falsos deuses, na forma de ídolos. Quem é o Senhor? É uma pergunta feita há séculos por muitas pessoas. Não é uma pergunta que exprime o desejo em conhecer a Deus. Não é esse tipo de pergunta, mas um ato de desafio ou de descrença. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. O que diz o Espírito de Profecia sobre este comentário, sobre o comentário da lição de domingo? Diz que por muitos anos os filhos de Israel, eles foram escravos dos egípcios. Eles estavam cercados pela idolatria. E muitos desses israelitas perderam o conhecimento verdadeiro, do Deus verdadeiro, e esqueceram da sua lei. Tudo ao redor dos israelitas foi planejado para que eles se esquecessem do Deus vivo. E aí a gente olha para a nossa cultura hoje. O que é diferente desse contexto? Nada. Tudo é planejado para que o povo esqueça de Deus. E muitas pessoas hoje perderam o conhecimento do Deus vivo. Havia ali entre os hebreus aqueles que perseveravam no conhecimento do Deus de Israel, do Deus Criador. Quando a Bíblia diz que eles gemiam, que eles clamavam por libertação, o Espírito de Profecia diz que não eram todos os israelitas que, mesmo sob a opressão da escravidão, clamavam por Deus. Não eram todos. Eram aqueles que perseveravam o conhecimento do Deus vivo, que preservavam o conhecimento. Entre as sociedades sempre existe aquele grupo de pessoas que temem a Deus. Por mais que você olhe no contexto geral e imagina que não há distinção, assim, há entre esse grupão todo que a gente vê, parece que nem todo mundo teme a Deus, mas tem pessoas ali sinceras que temem a Deus. E ali no meio do povo de Israel tinha uns hebreus fiéis, remanescentes, que olhavam para aquelas apostasias gerais e temiam pelos filhos que eles tinham, porque muitos estavam se curvando à idolatria também. Então eram esses fiéis que lamentavam e em sua angústia clamavam ao Senhor por libertação dos julgos egípcios. O Senhor tolera que passem sobre o nosso ser as águas profundas da tribulação, para que nós o conheçamos e a Jesus Cristo a quem ele enviou. As provações vêm servir para que nós sejamos aprovados e nessa aprovação nós sejamos salvos também. A lição de segunda-feira, um começo difícil. Moisés sabia desde o início que a sua tarefa não seria fácil. Tanto que ele colocou tantas desculpas na semana passada, que nós vimos na lição, né? Porque ele sabia que não seria fácil. Antes de se dirigir ao faraó, Moisés e Arão reuniu os anciãos e o povo. E eles contaram para o povo tudo o que Deus tinha dito que iria fazer. Inclusive, ainda fizeram aqueles sinais que Deus tinha pedido para Moisés fazer, sobre a vara e também com a sua mão. O povo creu e o povo adorou ao Senhor ali. Quanta expectativa! Teria chegado o momento da sua libertação? Como não estava o coração daquele povo que estava sofrendo, oprimido, e agora chega Moisés para dizer que eles iam sair de vez daquela escravidão? Moisés, então, agora se dirige a Faraó e diz: por que vocês... Ele se dirige então agora ao Faraó com essa notícia para deixar o povo de Deus sair. E aí o Faraó fala o seguinte: por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E aí Êxodo 5, capítulo 5, do verso 3 ao 23, mostra os resultados do primeiro encontro de Moisés e Arão com o Faraó. Foi fácil? Não foi. O que resultou deste encontro? Resultou que a carga de trabalho do povo aumentou, o povo foi acusado de preguiçosos, o povo começou a trabalhar agora sobre mais opressão e ainda os chefes deles eram espancados. Diante desse sofrimento, o povo confronta Moisés e Arão. Eles esperavam que Moisés, depois de 40 anos,
viesse para libertá-los dos egípcios e não para tornar a vida deles mais difícil. Quando Moisés escutou as censuras do povo, ele ficou muito angustiado. O sofrimento do povo só aumentava. Por todo o país se erguia um clamor de desespero, e de jovens e idosos, e todos se uniram para acusar Moisés das mudanças desastrosas que eles estavam passando agora. Os anciãos de Israel, eles se esforçaram para animar a fé dos irmãos, porque eles acreditavam nas promessas de Deus, porque eles acreditavam nas promessas que tinham sido feitas aos seus pais e nas palavras proféticas de José, que dizia que Deus visitaria o seu povo e os libertaria do Egito. Estes anciãos falavam com tanta fé, com tanto ânimo, mas alguns escutavam e criam. Outros olhavam para as circunstâncias que os cercavam e rejeitavam estas promessas de esperança. O que nós tiramos de reflexão dessa lição de segunda-feira? Qual teria sido a minha e a tua reação diante destes fatos? Qual teria sido o meu e o seu comportamento? Crer no invisível, nas promessas, ter esperança ou nos prender nas circunstâncias? Você já passou por situações que nós somos motivados a avançar ou permanecer sentado em cima do problema? Pois o povo de Israel aqui, nesse momento, eles eram motivados a avançar, porque a ordem de livramento já tinha sido dado para eles. Mas eles aqui preferiram olhar para as circunstâncias, para o momento e ficarem desesperançados, ficarem sem ânimos, ficarem desacreditados. Sabe que a nossa reação hoje diante de algumas situações estão determinando como nós reagiremos no momento da grande crise que aguardam os cristãos fiéis? Nós caminhamos para o fim da história da humanidade, nós caminhamos para um caminho de perseguição futura, nós caminhamos para um beco aparentemente sem saída, mas nós estamos aqui hoje passando por algumas situações e diante dessas situações nós sentamos em cima do problema. Nós desacreditamos da promessa de Deus para a nossa vida. Meus queridos irmãos e amigos, se hoje diante dos problemas que nos sobrevêm, nós não tiramos lições para a nossa vida e não fortalecemos a nossa fé, quando esse grande momento de crise chegar para os cristãos aqui nessa terra, o que nós faremos? O nosso comportamento hoje está dizendo como nós reagiremos no futuro. Que tenhamos cuidado e façamos do Senhor o nosso braço forte, que nós confiemos nas promessas da Bíblia. A Bíblia é repleta de promessas. A Bíblia é repleta de aconchego espiritual. A Bíblia é repleta de histórias que tiveram finais felizes com Jesus. A nossa história só vai terminar quando Jesus voltar. E aí nós seremos realmente livres e completamente felizes. A lição de terça-feira, o eu divino. Diante da reação de Faraó e dos israelitas sob pressão, Moisés se volta para Deus. Num de seus diálogos, lá no capítulo 5, verso 22, diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Que importantes verdades teológicas são reveladas nesse texto? Deus assegura a Moisés que Faraó deixaria o povo ir. Nossa, é maravilhoso. Deus assegura para Moisés que o povo sairia de lá. Moisés, mais uma vez, levanta um problema e Deus responde com declarações sobre si mesmos. O Deus responde como: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aí no capítulo 6, do versos 2 até o 9, vai falando: Eu sou o Senhor que tiraria o povo do Egito, do povo do trabalho pesado. Eu sou o Senhor que os livraria da escravidão. Eu sou o Senhor que os resgataria com braço estendido. Eu sou o Senhor que os tomaria por meu povo e seria o seu Deus. O Deus que está acima dos céus estava conduzindo o seu povo de forma pessoal. O Deus que cuida de todas as coisas, ele tem um apreço muito especial por mim e por você. Porque ele nos ama, porque ele veio nos salvar, porque ele veio nos resgatar. E este Deus, ele que cuida do universo,
Esse Deus que nós não vemos, mas nós sentimos e percebemos, Ele está conosco em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. Deus se faz presente conosco. O Deus que apareceu aos patriarcas ouviu os gemidos dos filhos de Israel, a opressão dobrada, e agora estava intervindo na história, porque a salvação só vem de Deus. A salvação só vem de Deus, só vem do Senhor. O Senhor explicou que os israelitas o conheceriam como Javé, através do que ele faria. Você tem conhecido Deus através do que ele tem feito na sua vida? A palavra conhecer traz em si a ideia de conhecer por experiência e envolvimento pessoal. Eu chamo a nossa atenção para esse fato. Nós precisamos ter experiências pessoais. Nós precisamos vivenciar, termos envolvimento pessoal com Deus. A minha experiência não serve para você. A sua experiência é só você quem vive com Deus. Por isso, cada um de nós, neste tempo real que vivemos, nós devemos depender do Senhor e termos as nossas próprias experiências com o Deus Criador dos céus e da terra. Precisamos viver em nossa vida este relacionamento pessoal que só Deus quer ter com cada um de nós. Através de suas ações, o Senhor estava tornando conhecido o seu caráter pessoal e o seu relacionamento com Israel. Os israelitas saberiam quem é ele, quem é Deus, e teriam uma identidade como seu povo. Nós tiramos algumas lições dessa lição de terça-feira. Para quem nós nos voltamos nos momentos de crise? Vocês lembram que quando o povo começou ali a acusar Moisés, Moisés se tornou para Deus. Para quem você e eu temos nos tornado nos momentos de crise? Nós precisamos saber também quem nós somos e a quem nós pertencemos. Nós precisamos olhar no retrovisor da nossa história e ver o que o Senhor tem feito por nós e crer que Ele fará muito mais para a nossa vida. Olhe para a sua vida passada. Olhe no retrovisor da sua história. O que Deus já fez e tem feito por você. Isso não é motivo para que você continue crendo que mais coisas Ele fará para nos salvar? O Espírito de Profecia nos diz que quando os filhos de Israel sobrecarregaram Moisés com todo o seu sofrimento, eles ainda não estavam preparados para a libertação, pois não tinham fé nem disposição para sofrer com paciência e suportar com perseverança suas aflições, até que Deus os livrasse gloriosamente. Irmãos, eu tenho aprendido nessa nossa caminhada que quando vem um problema para a gente, sobre nós, Deus quer que nós depositemos a nossa confiança nele, a nossa esperança nele e a certeza de que ele vai resolver. Porque se nós, diante do problema, começarmos a olhar para o problema, sentarmos em cima do problema, armar nossa tenda em cima desse problema e fazer sombra para esse problema e deixar de olhar para Deus, esse problema ele vai demorar a ser solucionado. Nós vamos demorar a sair desse deserto. Então, quando vem o problema, façamos como Moisés, nos tornemos para Deus, nos abriguemos em Deus e escutemos de Deus a resposta para a nossa vida. E aí os problemas vão amenizando, vem outros mais, mas nós estamos caminhando e entregando os problemas nas mãos de Deus. Agora, quando a gente abraça o problema e deixa ele tomar conta da nossa vida, esses problemas vão se amontoando de forma que a nossa fé vai sendo minada e nós vamos desacreditando em Deus e ficando fracos espiritual. E os problemas vindo mais ainda e nós sem força. Por isso, meus irmãos, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, os nossos problemas, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. A lição de quarta-feira, não sei falar bem. Mesmo Deus tendo encorajado Moisés a falar ao povo que suas promessas seriam concretizadas e sua palavra cumprida, o povo não acreditou. Êxodo 6, de 9 a 13. O que aconteceu em seguida? Que lições podemos tirar dessa história sobre momentos de desapontamento e dificuldades em nossas vidas? Aqui diz que no relato que o povo não atendeu Moisés. Moisés disse que o Senhor era o eu sou que libertaria, o eu sou que estaria com eles, que faria deles o seu povo, mas o pessoal ali não atendeu a Moisés. A descrença e a rejeição a Moisés basearam-se em seus sentimentos nas circunstâncias, em vez de em quem é o Senhor e o que o Deus faria por eles.
Como os hebreus, muitos de nós, na hora da dor e do sofrimento, ficamos tão desanimados que perdemos a esperança. A gente olha para eles e fala, mas eles fizeram assim, mas o povo, diante dos milagres. Gente, nós não somos diferentes. A história de Israel, lembre-se sempre que a história do povo de Israel é a nossa história. Nós estamos, às vezes, caminhando nos mesmos passos que eles deram. Da descrença, da dúvida, do medo, da angústia, da falta de fé. Deus fala para Moisés e a Faraó novamente. E agora imagina Moisés. Se o povo que seria libertado não estava acreditando nele, que razões teria Faraó para acreditar em Moisés? Mais uma vez, Moisés usa a desculpa de que não falava bem. Senhor, não sei falar bem. Muitos hebreus estavam ali dispostos a permanecer em servidão, em vez de ter que ir para um novo país e se deparar com as dificuldades dessa jornada. Muitos cristãos ainda continuam divididos, servindo a este mundo, mesmo sabendo que a nossa pátria não é aqui. Muitos estão dispostos a permanecer na escravidão do pecado, do que a se levantar em direção a Deus em busca de libertação, porque acha que vai passar também por mais problemas. Nós precisamos aprender com a história do povo de Israel. Por isso o Senhor não os livrou na primeira manifestação de seus sinais e milagres diante de Faraó. O Senhor permitiu provações para que eles fossem purificados do mundanismo, do egoísmo, da vida grosseira e da dessemelhança com Cristo. Da mesma forma nós, o Senhor permite essas provações para que nós sejamos purificados dessas mesmas características que foram apresentadas aqui, do mundanismo, do egoísmo, da vida grosseira, da vida sem Cristo. Então, as provações vêm para nos fazer transformados pela graça de Deus. Deus dirigiu os fatos para amadurecer plenamente a tirania de Faraó e também que seu povo se tornasse ansioso para ir para a nova terra. Deus permitiu as provações ali para os israelitas, para que eles tivessem ansiedade no coração de ir para a terra que manava leite e mel. Não terá Deus também nos permitido passar por essas situações adversas para criar em nosso coração o anseio, o desejo pelo céu? Não terá Deus permitido e está permitindo certas coisas em nossas vidas para nos despertar para a hora que vivemos e de que essa hora está nos dizendo que nós devemos arrumar as nossas malas espirituais, a nossa bagagem espiritual em direção à nossa casa? A tarefa de Moisés teria sido muito mais fácil se muitos hebreus não tivessem se corrompido e estivessem dispostos a deixar o Egito. Nós, às vezes, usamos muitas desculpas para não ir fazer o trabalho do Senhor. Quando Deus disse aqui para Moisés e a Faraó, e aí ele fala aqui de novo, que eu não sei falar bem. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que às vezes nós não estamos no caminho da obediência e usamos as várias desculpas que nós mesmos encontramos para não cumprir a tarefa, o chamado do Senhor. A lição de quinta-feira, Moisés, como Deus sobre Faraó. Dos registros de Êxodo 6 e 7, como o Senhor lidou com as objeções de Moisés. Moisés, pela terceira vez, reforça a sua incapacidade em falar bem. Há um chamado para nós aqui. Não reforçamos as nossas dificuldades. Não coloquemos em evidência aquilo que nós temos dificuldade. Assim como você imagina, assim você é. Eu não sei falar direito. Aí você não vai procurar falar direito. Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso. Você nunca vai se permitir que Deus o capacite. Então tenhamos cuidado com essas nossas falas. Moisés continua focado em sua quarta desculpa. Sou pesado de língua. Deus então soluciona o problema. Deus é expert em solucionar problemas, né? E então agora Moisés desempenharia o papel de Deus, entre aspas, diante do rei egípcio. E Arão seria o seu profeta. Então Deus falaria a Moisés, Moisés falaria para Arão e Arão falaria para o faraó. Nós tiramos aqui algumas lições dessa parte de quinta-feira. Como Deus é misericordioso em providenciar ajuda para Moisés, assim como Deus é misericordioso para nos ajudar também a levar a sua mensagem de salvação. Deus requer de nós obediência.
A obediência é a principal preocupação que Deus tem conosco e não as nossas habilidades de mensageiros. Porque Deus quer um coração disposto aí. E aí a capacidade é Deus quem vai dar a cada um de nós. As habilidades de falar, de pregar, de cantar, de fazer o trabalho dele, é Deus quem vai nos dar os dons. Muitas vezes nós relutamos como Moisés e outras pessoas da Bíblia também relutaram. E outros em nossos arredores relutam. Nós focamos no medo, nós focamos na incapacidade, nós focamos na distância, é muito longe, o sol está quente, nós focamos no ambiente, aquele ambiente lá é perigoso, aquela rua lá é perigosa, nós focamos na improbabilidade, não, aquela pessoa lá, não, ela nunca vai aceitar Jesus. Nós focamos em tudo isso e deixamos de seguir o caminho da obediência. O texto termina da lição dizendo para nós que Moisés e Arão fizeram o que Deus havia ordenado. Amém? Não existe aposentadoria no trabalho de Deus. Moisés aqui com 80 anos e Arão com 83 anos. Os dois jovenzinhos, né? Dispostos. E por que nós não estamos fazendo o trabalho de Deus? E por que nós estamos nos escondendo do chamado e da tarefa que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Deus necessita de que todos nós colaboremos com Ele para promover a sua causa. Nós concluímos a lição dizendo que a nossa tarefa aqui nessa terra hoje é ajudar as pessoas a conhecer quem é Deus. Nossa tarefa é ajudar as outras pessoas a conhecer o Senhor, ajudando essas pessoas a saírem da escravidão da ignorância espiritual e com que elas façam as suas escolhas, para que elas façam as suas escolhas em servir e adorar o Senhor, porque Jesus está voltando. O meu papel hoje, que Deus está nos chamando para mim e para você, é tornar o seu nome conhecido. Quem é Deus? Porque tem muita gente que não conhece realmente e precisam conhecer. E conhecendo, eles vão fazer as suas escolhas. E que as suas escolhas sejam também servir e adorar o Senhor. E prepararem-se, junto conosco, para o grande encontro que Jesus está promovendo daqui a pouco, que é a sua volta a este mundo para nos levar para casa. Que o Senhor nos abençoe nessa nossa jornada até o céu. Amém?